Olá, olá, gente! Eu sou Patrícia Lapuente, estou aqui com vocês para mais um Coletiva Tendências, o especial das revistas de coletiva.net. No episódio de hoje, temos a participação da Daniele Lazarotto, que é sócia fundadora da Tricô. A Dani conversou comigo sobre planejamento de marcas. Bora escutar então o que ela tem a dizer? Bom programa! Então, eu queria começar o nosso bate-papo, né, com uma breve apresentação tua e da Tricô. Bom, então, eu sou estrategista de marca, trabalho com planejamento, estratégia, criação, branding já faz uns 10 anos, assim. No último ano, eu abri a Tricô muito com a sensação de que a forma como a gente vinha fazendo, ela já não era suficiente para dar conta dos desafios que as marcas tinham, né? Então, antes as marcas eram muito acostumadas a controlar as coisas, ter planos e seguir esses planos estritamente, e hoje é muito difícil que a gente consiga fazer isso, né? Então, ao invés de oferecer controle para as marcas, a Tricô veio com a ideia de oferecer clareza, né? De oferecer um entendimento claro do cenário, de como a gente tem que agir, para que a gente consiga tomar decisões mais ágeis, mais rápidas, mais acertadas ao longo do processo. Então, a partir disso, né, a gente está aqui com a Dani justamente para conversar, então, sobre marcas com propósitos e causas. Isso porque, né, um levantamento da transparência, inspiração e propósito realizado pela agência Ana Couto Branding, em parceria com a oficina Sofia Conhecimento Aplicado, constatou que 68% dos consultados estavam dispostos a trocar uma marca tradicional por outra que possui uma causa. E, iniciando, então, aqui o nosso bate-papo, eu queria primeiro, então, questionar aí a Dani, como é que a gente pode explicar, né, o que é uma marca ter um propósito ou uma causa para quem é leigo nesse assunto? Bom, há muito tempo atrás, a gente sempre usava um termo que era posicionamento de marca, né? E esse posicionamento, ele normalmente queria falar alguma coisa com relação às características do produto, com relação a um atributo emocional que a marca iria oferecer. E isso fazia sentido para aquela época, porque era como se fazia o marketing, era como os consumidores escolhiam, né? Muito baseado em características do produto. Hoje, isso está diferente, porque a gente tem muitos produtos, a cópia de características funcionais, ela é muito fácil, né? Se a gente lança uma tecnologia hoje, na China, em 5 horas, a gente tem já um produto cópia disponível. E então esse conceito de posicionamento, ele evoluiu para um conceito mais atual, que é o conceito de propósito, né? Que é a marca trazer, além das suas características de produto, de serviço que ela está oferecendo, uma visão de mundo, né? E assim se diferenciar das outras marcas e assim conquistar os consumidores dela. Então, se a gente pudesse definir o que é o propósito, mais do que, como dizem, uma questão da moda ou uma forma popular que tem se trabalhado marketing, na minha visão é uma evolução do conceito de posicionamento ambientado para o mundo atual. E que cases tu pode trazer aí para a gente para explicar um pouquinho sobre isso? Um case que aconteceu bem recentemente, que eu acho que é bem emblemático sobre a evolução de marcas com características de produto para marcas mais com propósito, é o case da Nike, né? A Nike fez uma campanha toda sobre os 30 anos do Just Do It, né? Então, o Just Do It é super emblemático porque quando ele foi lançado, né, o Apenas Faça, ele queria incentivar as pessoas a praticar esporte, né? Então, eles diziam, se você tem um corpo, você pratica esporte. Numa época em que não tinha uma academia em cada esquina, em que as pessoas não tinham o hábito e não entendiam a importância de se exercitar todo dia. E isso faz 30 anos que eles lançaram isso, e por toda a força da Nike, todo o movimento que eles fizeram, hoje a gente entende a importância do esporte, assim. Então o Just Do It acabou ficando, na minha visão, um pouco obsoleto nesse sentido, porque ele já não significava mais muita coisa, que também as outras marcas já não significassem. Então, eles fizeram um comercial, que foi um comercial bem emblemático, acho que foi ali por, se eu não me engano, novembro do ano passado, em que eles ressignificaram o slogan Just Do It, significando algo, vá lá e faça, não vá lá e bote um tênis e vá correr. Vai lá e siga seu sonho.
vá lá e coloque suas ideias na rua, vá lá e seja o melhor que você pode ser. E o que tornou esse comercial tão emblemático foi os exemplos que eles trouxeram dentro do filme, né? E a estrela desse filme foi o Colin Kaepernick, que é um jogador de futebol americano que tinha se envolvido que tinha feito um ativismo, né, durante a execução do hino nacional. Ele se ajoelhou em protesto ao assassinato de pessoas negras por policiais americanos. E esse era um assunto que estava muito em pauta nos Estados Unidos, como está em pauta no Brasil agora. E esse Colin Kaepernick, talvez a gente não entenda a importância disso, porque o Brasil não é tão patriota, mas para o americano se ajoelhar na execução do hino é uma grande ofensa, né? Então, o Colin Kaepernick perdeu o emprego, e ele não foi mais contratado em nenhum outro time. E a Nike pegou esse cara, que tinha essa força, toda essa representatividade, e colocou ele como garoto propaganda do seu comercial, com a frase dizendo: acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo que você tem. Então, isso foi um grande exemplo, porque a Nike realmente se expôs, defendeu algo que era uma discussão forte nos Estados Unidos, ressignificou todo o seu slogan, ressignificou tudo que a marca queria dizer, sofreu boicote, sofreu extremistas, né, que não concordavam com o posicionamento do Colin Kaepernick, boicotaram a Nike, mas ela conseguiu se modernizar e trazer uma visão mais atual sobre o que a marca significava, né? Então, para mim, é um bom exemplo de uma marca que evoluiu o seu posicionamento, que já era bom, para uma coisa mais atual. E, ao teu ver, né, por que hoje a gente tem essa realidade de posicionamento? O que mudou da época que tu ingressaste no mercado para agora em relação a isso? Olha, a principal coisa que muda é a questão tecnológica. Só que essa questão tecnológica não é importante a ferramenta em si, né? Mas é importante o uso que as pessoas dão para essa ferramenta, né? Então, hoje, as pessoas todas estão bem informadas sobre as coisas. A gente tem acesso a toda a informação que a gente quiser ter. Então, as empresas estão mais expostas e elas precisam ser mais transparentes sobre as suas posições. Então, as pessoas sabem que juntas elas conseguem exercer poder sobre marcas, né? Coisas que antes não acontecia. Tipo, um consumidor não poderia dizer: ei, Coca-Cola, tu vai ficar quieto? Né? Tu vai falar alguma coisa? E hoje o consumidor já sabe do que ele pode fazer isso, né? Em função de toda a tecnologia que está disponível. Tem uma pesquisa da Century que saiu no final do ano passado, que fala que 2/3 dos consumidores acreditam que eles podem pressionar marcas a tomar posições. E isso é uma das coisas mais importantes que acontece. Então, se o consumidor te pressiona para te posicionar, como que a marca vai reagir diante disso, né? Ela vai ficar apática, sem agradar nenhum dos lados, ou ela vai realmente seguir aquilo que ela acredita e se posicionar? Então, para mim, o que mudou é principalmente o comportamento das pessoas a partir do momento que elas começaram a usar tecnologias que dão mais transparência, que dão possibilidades delas se conectarem umas com as outras, a partir do momento que elas têm um excesso de conteúdo, então elas não aceitam mais coisas que são meio termo, né? Tu tem que ter conteúdos muito interessantes. E a partir do momento que ela tem excesso de produtos. Então, uma vez poderia ser ai meu Deus, se a Nike for embora, eu não tenho mais opção. E agora tu tem milhões de tipos de produto com a mesma qualidade. Então, se uma marca deixa de fazer sentido para ti, tu pode sim deixar de consumir ela. E a gente pode dizer que até essa mudança geracional, com uma geração aí que é nativa digital e um pouco, vamos dizer assim, bem mais ativista do que as outras, podem ter influenciado isso também? Em partes, assim, eu sou um pouco crítica sobre essa questão geracional, assim, porque grande parte dos comportamentos que hoje a gente fala são coisas de jovem, eles já estão distribuídos em várias faixas etárias. Então, a coisa não é tão demográfica, assim, a pessoa tem até 24 anos, então a pessoa se comporta dessa forma. Então, sim, hoje a gente tem jovens que têm um certo comportamento mais digital, mas isso é em função do contexto, não em função da idade das pessoas, né? Então, assim como os jovens estão mais ligados nisso, grande parte de pessoas que não têm mais 24 anos também está se dando conta dessas coisas. Assim como os jovens são mergulhados em tecnologia, grande parte das pessoas de 30, 40, 50, 70 anos, como é o caso dos meus pais,
também está mergulhado em tecnologia. O que acontece é que o jovem é tipo uma anteninha de novidade. Ele adota comportamentos primeiro, né? Ele não tem, digamos assim, muito medo, né, do novo. Então, ele adota comportamentos. E ele acaba sendo o primeiro primeiro a liderar esses assuntos de ativismo, o primeiro a usar uma tecnologia, uma rede social, mas, via de regra, isso acaba fazendo rollout assim, para o resto da população, né? Então, eu digo, se eu for descrever a minha mãe, vocês diriam que ela tem a minha idade. Eu diria, minha mãe assina Spotify Premium, a minha mãe tem Instagram, eu só falo com ela por FaceTime. Então, todos os hábitos de comportamento da minha mãe, que mora no interior e tem 70 anos, condizem com uma pessoa jovem que mora em Porto Alegre. Então, essa questão de idade não faz tanta diferença quanto a importância do contexto. Agora falando um pouquinho, né, sobre os bastidores, assim, na hora de sentar com o cliente, escolher as causas em que vocês vão trabalhar, como é que acontece essa escolha? Elas precisam fazer sentido com a área de atuação das marcas ou não necessariamente? Essa escolha das causas, ela é uma coisa que deve fazer sentido com o todo da marca, né? Então, a maior parte das vezes que a marca se dá conta de que ela quer adotar uma causa, que ela quer ter uma evolução na forma do marketing dela, isso não é só em torno da causa, assim, é tipo, qual causa nós vamos defender. Normalmente esse é um processo mais holístico dentro da organização, onde eles vão repensar desde o propósito, a forma como a marca está se comunicando, e aí isso vai dar uma elasticidade para quais causas a gente vai defender, né? Então, por exemplo, o Itaú, até onde eu acompanhei o case deles, assim, eles tinham um propósito de, como a maior parte das marcas, né, transformar o mundo num lugar melhor. E isso foi todo um processo de posicionamento para chegar nesse conceito, né, que eles querem ser a marca mais amada do Brasil e para isso transformar o mundo num lugar melhor. E dentro disso eles elencaram algumas causas, né, que era o esporte, a mobilidade urbana, a leitura infantil. Eu não me lembro qual era a quarta causa, mas é muito mais comum o processo começar do propósito e aí derivar para causas que têm a ver com esse propósito, causas que têm a ver com a marca, causas que a marca tem vontade de defender, do que o contrário, porque se tu não tem a base bem definida, o propósito, a missão dessa empresa bem colocada, escolher a causa soa um pouco leviano dentro do todo, assim. E tu acha que tem que ter a ver com esse nicho ou não necessariamente? Não necessariamente tem que ter a ver com a empresa, né? Não necessariamente com o que a empresa produz ou o que a empresa faz, mas tem que ter a ver com a empresa, com aquilo que as pessoas que estão ali dentro acreditam, com aquilo que as pessoas que estão ali dentro têm vontade de fazer. Então, a causa nunca pode ir contra os valores morais daquele grupo, daquelas pessoas, né? Então, não necessariamente tu vai ter, sei lá, vamos falar de uma marca que... a Skol, a Avon, por exemplo, né? Maquiagem. Tá, eles estão falando sobre diversidade, sobre LGBT, mas o que tem a ver com a Avon? Não necessariamente é uma causa que tem a ver com isso, mas tem a ver com eles, né? Eles acreditam nisso. Então, isso é mais importante, é ter a ver com o que as pessoas que fazem a empresa acreditam e não com o segmento de mercado onde ela atua. E tu concordas que não basta se engajar em uma causa bacana sem demonstrar isso por meio de ações ou iniciativas que condizem com ela? Sim, concordo muito. Inclusive, esse é um dos grandes... não sei se eu digo erros ou problemas, assim, porque toda vez que a gente fala um dado como o que tu abriu o programa de hoje, né, 68% dos consumidores estão dispostos a trocar de marca por uma com uma causa melhor, um propósito melhor. Então, quem tem uma empresa pensa, puxa vida, eu preciso de uma causa, né, só que aí vai lá e começa a trabalhar para comunicar uma causa. E como eu falei antes, as empresas elas estão mais expostas, a transparência ela existe, né? Então o consumidor vai ver aquilo e vai dizer, tá, como assim você está falando que você defende
digamos, a causa negra, sendo que você não tem ninguém no seu quadro social, porque eu consigo baixar o seu balanço na internet e ver que no seu quadro social você não tem negros na sua empresa. Então, isso é só um discurso. Então, é muito pior as empresas fazerem discursos vazios para acompanhar um movimento do que elas não falarem sobre o assunto. Então, o ativismo ou o propósito, ele só vai fazer sentido a partir do momento em que você tem ações consistentes que mostrem que você está disposto a agir naquela causa, a mudar coisas. Então, o propósito, quando ele não tem impacto, quando ele não faz tu mudar ou repensar a forma que tu trabalha, ele não é verdadeiro. E falando agora em verdadeiro, né? Como é que a gente pode identificar se uma marca está se valendo de causas apenas para conquistar o consumidor ou quando ela realmente aderiu e acredita no que propõe? Eu acho que é justamente entendendo o todo daquela marca, né? Por exemplo, a Skol, né, com esse movimento grande que eles têm feito de rever o discurso, né? Que marcas de cerveja sempre tiveram um discurso muito machista, muito debochado, aquele humor que às vezes até ofendia, né? E eles começaram a se dar conta que eles precisavam mudar esse tom e fizeram uma grande reviravolta, né? Adotando um tom completamente novo, uma proposta completamente nova. E a maior parte das pessoas pode dizer, mas a Skol só está fazendo isso porque está na moda, assim. Só que a gente vai ver se ela está fazendo isso porque está na moda quando a gente começa a olhar para dentro e ver o que mais que elas estão fazendo, né? Então, os trabalhos internos com os próprios colaboradores, o fato deles terem assumido erros, né, do passado e corrigido esses erros, então, demonstrado que eles têm vontade de melhorar. Enfim, olhar se tem coisas além de uma propaganda, além de um discurso, que fazem ele ser crível, que tu olha para aquilo e tu pensa, não, realmente, eles estão, pode ser que eles não sejam ainda a maior referência, mas eles estão caminhando eles querem corrigir seus erros, né? Então, tá certo. O nosso bate-papo, né, foi inspirado na Tendências Comunicação, que foi lançada lá em 2016. Para vocês verem, né, como esse assunto continua tão atual e tendência. E quem deseja um exemplar pode me pedir no apatricia@coletiva.com.br ou então pode acessar em coletiva.net na seção revista. Chegou a hora da nossa entrevista ping-pong, com perguntas e respostas diretas e curtas. Essa é a hora que a gente surpreende o convidado, no caso. Dani, vou te perguntar, então. Vou te fazer 5 perguntinhas sobre o teu trabalho, sobre a tua carreira. Vamos lá, então. Um trabalho marcante. São muitos, né? Trabalhos marcantes. Acho que trabalhos importantes são sempre inícios, né? Quando a gente tem... Eu acho que quase todos os trabalhos que eu fiz me marcaram de alguma forma. Mas o primeiro trabalho que eu fiz pela Tricô, acho que é um trabalho marcante, que foi o reposicionamento do Share, que é uma escola de comunicação contemporânea. Então, esse foi um trabalho que me marcou muito, por ser o primeiro de uma nova etapa para mim. E um momento especial na carreira? Eu acho que momento especial na carreira, sem dúvida, foi quando eu fui escolhida profissional do ano, em 2016. E no mesmo ano a agência foi também escolhida como agência do ano. Acho que esse foi um grande momento, assim, uma celebração feliz, assim, um momento importante. Quem não sabe, então, nessa época a Dani estava na Moria. E referências profissionais? Pessoas que me inspiram? Olha, acho que é difícil a gente ter uma pessoa que nos inspira em tudo, assim. Eu sou inspirada por muitos profissionais. Recentemente, assim, a pessoa que mais tem inspirado é o Faris Yacobi, que é o autor de um dos livros que eu mais gostei de ter lido, que é o Paid Attention, e ele vai estar no congresso do grupo de planejamento aqui no próximo mês, e é um dos grandes referências profissionais para mim. Mas além dele, eu acho que todas as pessoas com as quais eu trabalhei
elas me inspiraram de alguma forma, assim, seja colegas de trabalho, seja chefes, seja clientes. Eu acho que todo mundo nos inspira de alguma forma. Uhum. E o DNA da Tricô? O DNA da Tricô, a Tricô é uma empresa muito de base, assim, é uma empresa muito de trazer segurança para o cliente, assim. Então, o DNA dela é aquela coisa de realmente compreender aonde estamos e o que estamos fazendo para que a gente consiga tomar decisões acertadas e com muita segurança do que a gente está fazendo. E para finalizar, planos para o futuro profissional? Planos para o futuro profissional. Eu tô num momento de super crescimento, assim, né, da empresa. A empresa vai fazer 1 ano e nesse 1 ano acho que foram 14 clientes atendidos com projetos de branding, estratégias bastante concisos, assim. E agora eu acho que pro futuro eu tô planejando a expansão, né, o que eu vou fazer, se agora vou aumentar a equipe, para onde a gente vai. Então eu tô num momento ótimo de planejar o futuro e ver como a gente cresce, como a gente vai para frente. Que bom, então. Bom, a gente encerrou aqui com a Dani. Por hoje é isso, né? Muito obrigada, Dani, pela tua participação. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Então tá, gente, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências no coletiva.cast. Nos escrevam e nos digam o que estão achando. E é claro, não deixem de nos seguirem no @Coletiva Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Até semana que vem. Tchau, tchau.